Bom dia, graça e paz do Senhor, amém. Nesse dia nós vamos começar pensando um pouquinho mais sobre a graça de Deus. No último áudio eu falei um contraste entre a lei e a graça. Hoje eu quero falar para você uma coisa só antes da gente terminar o áudio. Eu quero que você entenda que a salvação de Deus é toda feita pela graça bendita dele, por uma obra dele e não por uma obra nossa. Eu quero que você pegue isso. Por que eu quero que você pegue isso com destreza? Porque o coração humano, a mente humana, é treinada pela própria consciência humana a pensar da seguinte forma: eu preciso fazer algo para me salvar. Entende? É da natureza meramente humana achar que a gente pode construir uma relação com Deus, a gente pode construir uma salvação, um caminho, de perfeição, de aperfeiçoamento pessoal. E Deus, através de Jesus e da cruz, do Calvário, Ele faz questão de destruir este caminho. E Ele faz questão de destruir esse caminho para que o homem não tenha do que se gloriar nas suas obras. Porque se o homem pudesse fazer alguma coisa para realmente ser perfeito e se justificar diante de Deus eternamente e conseguir um status de justiça perfeita, ele não precisaria do Salvador. Entende o que eu quero dizer? Mas porque Jesus teve que ser enviado para assumir a nossa posição, Jesus é o substituto legal de Deus perante o homem. Ele substituiu a nossa vida, a nossa humanidade, a nossa raça inteira para se oferecer a Deus como um sacrifício por todos nós. Então só Jesus conseguiu salvação. Só Jesus obedeceu. Só Jesus conseguiu essa glória da perfeição. Então todos os outros humanos, todos nós, não somos salvos por meio das nossas obras e esforços e pela tentativa humana. Nós recebemos uma salvação preparada. Eu quero ler um versículo, 2 versículos da Bíblia, e a gente vai terminar de pensar nesse áudio, mas eu queria que você pensasse. São 2 versículos muito poderosos. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículos 8, deixa eu ver, 8, 9 e 10. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto o quê? O fato de vocês serem salvos por meio da vossa fé não vem de vós. Isso é coisa de Deus. Não vem de vós. O que é que não vem de vós? Essa salvação não vem de vós. A fé também não vem de vós. Ela é concedida. Tudo foi concessão divina para que a gente não tenha como se gloriar, entendeu? Para que a gente dependa radicalmente, 100%, somente do Salvador Jesus Cristo. 100%. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente tem que saber o seguinte: Senhor Jesus, hoje de manhã estou acordando para viver mais um dia nessa salvação gloriosa que o Senhor preparou para mim. Não sou eu que construo o meu caminho para o céu. O Senhor é que do céu abriu o caminho para mim. Foi o Senhor que abriu o caminho de cima para baixo. Tem até um hino antigo, lindo, que dizia assim: foi Jesus que abriu o caminho para o céu,
não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei. Tá vendo? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu e não há outro meio. Então, as religiões humanas, todas elas estão propondo que o homem construa a sua própria salvação, o seu aperfeiçoamento moral. Nós precisamos melhorar a nossa moralidade através de boas obras. Então vamos fazer caridade, vamos melhorar nosso lado com Deus, porque um dia nós seremos salvos fazendo caridade. Mas nesse texto aqui de Paulo, ele diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. O que é que Deus requer de nós? Ele requer somente a fé, entendeu? Somente a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom. Dom significa, é uma dádiva que vem de Deus para nós. Nós temos que receber essa dádiva. Nós não podemos construir o que foi dado. Nós apenas podemos receber o que foi dado. Só que ele continua dizendo, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo só? Não vem das nossas obras. Ou seja, as nossas boas obras não nos salvam, não nos trazem justificação. E as nossas más obras também não interferem nesse processo. Nem as más obras, nem as boas obras. Porque Jesus pegou tudo isso e tirou de cena, para que somente as obras de Jesus estejam valendo diante dos olhos de Deus. Só as obras de Cristo, repita, só as obras de Jesus valeram para Deus. Então Deus tira de cena essa questão de obras, ok? Só que ele termina dizendo no versículo 10 o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, entende? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque pode surgir uma pergunta, como sempre surge: espera aí, pastor, quer dizer que nós somos salvos sem obras, independente de obras? Sim, vai surgir a pergunta agora. Mas então a nossa vida não tem que ter boas obras? Aí ele responde: depois que nós somos salvos pela fé, nós somos criados para as boas obras de Jesus. Imediatamente, consequentemente, uma vez que a gente aceita pela fé que somos salvos sem obras, passamos imediatamente a ser preparados para as boas obras de Jesus através de nós. Então nós não ficamos sem obras, mas as obras não são a causa da salvação, elas são consequências do recebimento da salvação. Então o crente nunca vai ficar sem obras, mas você precisa entender o paradigma da salvação. Não são as nossas obras que nos salvam, mas elas passam a ser um produto de que nós já somos salvos. Nós somos feitura de Deus para as boas obras que Deus preparou. Veja só que não somos nós que preparamos isso. O próprio Deus preparou em Jesus Cristo que nós tenhamos poder de realizar as obras que Ele vai realizar em nós, por meio de nós. Nós seremos bons com a bondade que Ele vai produzir. Nós teremos paciência com a paciência que Ele vai produzir. Nós seremos mansos com a mansidão que Ele vai produzir pelo Espírito, por essa salvação concedida. Nós seremos generosos com a generosidade que o Espírito de Deus vai produzir em nós.
Então é Ele que preparou tudo isso. Não é um esforço humano. Aleluia! Não é esforço, é recebimento. Aleluia. Amém? Salvação é um recebimento total, diário. Nós recebemos poder, nós recebemos alegria, nós recebemos paz, nós recebemos força, nós recebemos paciência, nós recebemos fé. Tudo no mundo espiritual, nessa salvação, é recebimento e não produtividade. Nós não produzimos isso, nós recebemos e praticamos. Entende como que salvação é glorioso? Salvação é você receber o que está produzido por Jesus Cristo. Ele produziu unidade com Deus, você só desfruta. Ele produziu perdão para os teus pecados, você agora desfruta de liberdade. Você desfruta de uma mentalidade sem culpa, porque Ele produziu a extinção da tua pecaminosidade. Ele produziu justiça, portanto agora você já não é mais condenado. Você não tem que ter uma mente condenada, porque Ele produziu uma justiça radical. Jesus nos salva radicalmente, não temporariamente, não de meia boca, meia sola. A salvação de Jesus não é um remendo. É uma coisa radical. Aquele que está em Cristo, nova criatura de fato é em espírito. Eu não posso jamais imaginar que eu sou um remendado. Jesus não pega aquela coisa feia, nojenta, e dá aquela remendada assim com uma linha e fala, agora você é uma nova criatura porque eu te remendei. Não. Ele matou a minha velha natureza em Cristo. Ele fez morrer a minha natureza de pecado em espírito e me deu uma nova natureza espiritual. Eu nasci de novo. Eu fui regenerado, gerado de novo. Se você não entende isso, você não vai viver nunca a vida cristã, porque você vai sempre pensar de você mesmo que você está se remendando todo dia. Você vai acordar de manhã e falar, Senhor, me ajuda a me remendar na tua presença. Não, meu filho. Você vai tomar posse do que está realizado. Senhor, glória ao teu nome. Porque apesar de eu ter ainda sentimentos, emoções que precisam de uma reestruturação, mas eu já posso crer que eu sou uma nova criatura, portanto os meus sentimentos serão todos renovados. Eu sou unido contigo, eu sou amado de Deus, eu sou abençoado, já existe essa glória, eu já sou, eu não preciso ficar fazendo coisa para ser abençoado, eu já sou abençoado eternamente em Jesus, eu recebo. Está entendendo a glória da salvação? Está entendendo a dinâmica de ser salvo? Você recebe tudo de Jesus. Você se apresenta a Deus como se você fosse Jesus. Você vai falar assim, pastor, isso não é cinismo do ser humano? Né? Se apresentar a Deus com a glória de outro? Não é cinismo, não. Isso é fé. Porque Deus propôs em Cristo que a salvação fosse exatamente assim, que Jesus fosse tudo em nós e tudo para nós diante de Deus. Portanto, ter essa mentalidade faz com que eu acorde de manhã e fale, Senhor, meu Deus, eu me apresento diante de Ti na glória de Cristo, eu me apresento nas vestes de Cristo, eu me apresento nos favores de Cristo, no mérito de Cristo, para poder viver esse dia na glória de Cristo, nas riquezas de Cristo, entendeu? Tudo é meu em Cristo, é porque Ele me concedeu a salvação dEle. Ele me concedeu o seu próprio ser, Ele me concedeu a sua perfeição. Quando eu acordo de manhã, eu tenho que me envolver na sua perfeição. Eu acordo meio borocochô, mas eu vou para a oração e falo, oh, aleluia. Eu não preciso viver esse dia na minha mera humanidade. O Espírito de Deus já habita em mim para fazer com que eu seja poderoso,
para que eu tenha poder, capacidade, força interior. Aleluia! Olha que salvação gloriosa que nós recebemos de Deus. Tá bom? Isso é salvação, não é somente ir para o céu, não. É receber Jesus na terra e viver todos os dias na dependência de uma obra que Ele faz em mim. Mas Ele não faz sozinho, Ele faz com a minha cooperação, Ele faz com a minha interação. Eu preciso interagir com fé. Deus não faz coisas automáticas, Ele precisa que eu creia, Ele precisa que eu acorde numa atitude correta. Ele precisa que pelo menos eu creia, que pelo menos eu me envolva nessa glória, você entende? O crente às vezes espera que Deus faça tudo. Não, Deus já fez tudo em seu favor. Agora Deus está esperando que Ele, pelo menos pela fé, acorde com a atitude correta de fé e de recebimento dessa glória. Só isso, para que haja poder do Espírito Santo no seu interior. Captou isso aí? Você quer viver as boas obras de Jesus nesse dia? Ou seja, você quer permitir que Jesus faça em você o que você não consegue? Você precisa interagir com essa glória e falar: Senhor, eu não estou aqui para produzir nada pela força humana. Eu estou aqui para receber poder. Entende? Se eu tiver que falar isso aqui o dia inteiro para vocês, o ano inteiro, eu vou repetir a mesma coisa. Salvação não é produção humana, é recebimento de fé daquilo que Jesus realizou e realiza em mim. Eu estou aqui para viver o que Jesus continua produzindo no interior. Eu vou viver o que Jesus produz. Eu não vou querer uma santidade que é produzida pela minha força de vontade. Não, eu não quero isso na minha vida. Eu quero frutificação. Eu quero que Jesus produza o seu fruto. Eu não quero ser impedimento para essa produção. Eu quero ser um cooperador dessa produção. Amém? Isso é salvação. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, glória ao teu nome. Porque eu sei que meus irmãos estão pegando esse negócio. Eles sabem que eles estão entrando na glória de Cristo. Não é mais a sua presunção humana que está valendo, mas é a sua humildade que vai valer. É receber, dizer: Senhor, eu me rendo. Eu não quero mais tentar nada, eu vou receber de Jesus. Eu não quero mais tentar ser bonzinho, ser santinho. Não, eu quero receber a santidade e a bondade de um Cristo vivo, de um glorioso Deus que habita em mim, para que eu receba essa natureza gloriosa, sobrenatural, vitoriosa, que vem do céu para mim. Pai, em nome de Jesus, transforma-nos todo dia com essa salvação já concedida, porque nós não viveremos mais uma vida meramente humana. Nós viveremos para a Tua glória todos os dias no poder, na unção, na força do Teu Santo Espírito. Aleluia! Para a glória do Teu nome em nossas vidas. Aleluia! Amém, queridos? Que o Senhor te fortaleça nesse dia, nessa salvação concedida. Amém. Amém? Compartilhe esse áudio, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.